Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês mais uma vez sobre o tema 1102 e as duas ADIs 2110 e 2111. Mais dois ministros depositaram seus votos, ou seja, agora já tem 3 votos nos embases de declaração da ADI 2110 e 2111. Eu mostro para vocês aqui o voto de mais 2 ministros. O ministro Cristiano Zanin e o ministro Flávio Dino. Agora nós temos 3 votos. O voto do ministro Nunes Marques e o ministro Flávio Dino e o ministro Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator. Isso quer dizer que eles não vão comentar seu voto, apenas concorda com o voto do ministro relator, que é o voto do ministro Nunes Marques. Eu mostrei para vocês o voto do ministro relator. Eu vou mostrar agora só o final do voto. Da mesma forma que está aqui, o ministro Flávio Dino e o ministro Zanin também votaram. Ou seja, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, na ADI 2110. Conheço dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, a CNTM, na ADI 2111. Eles negam o provimento, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada. Quais são esses vícios que o ministro está falando aqui? Os vícios são contradição, omissão e obscuridade. E esses vícios, esses 3 ministros não encontraram esses vícios no acórdão. Ou seja, eles entendem que o acórdão deve manter intacto da forma que foi determinado no julgamento das 2 ADIs. Esse é o voto dos 3 ministros. Os 3 ministros votam contra os aposentados, a favor do governo e a favor da autarquia INSS. Essa que é a grande realidade. Já era de se esperar, porque esses 3 ministros também votaram contra os aposentados quando julgaram o acórdão, quando julgaram essas 2 ADIs que deu origem àquele acórdão que foi atacado depois pelos embargos de declaração. Esse foi o mesmo entendimento deles quando julgaram as 2 ADIs. Eles não iriam votar ao contrário daquilo que eles mesmos determinaram. Vamos aguardar agora os votos dos demais ministros, porque tem mais ministros para votar. Tem mais 9 ministros que deverão votar. E vamos verificar se esses ministros vão votar dessa forma ou se esses ministros vão abrir divergência, porque esse aqui, como vocês viram, esse aqui acompanhou, esses 2 acompanharam o voto do ministro relator. Acompanho o relator. Mas os outros ministros podem abrir divergência. Mesmo que esses ministros que abram divergência possam trazer algum voto não tão satisfatório, mas às vezes possa abrir divergência para ter alguma modulação que venha amenizar um pouco o prejuízo. Porque da forma que a coisa está indo aqui, fica difícil de acreditar nesse tema. São 3 votos já contra os aposentados. Vamos aguardar, provavelmente, ainda continua. Os ministros que votarem, que acompanharem o relator, eles vão depositar o seu voto com muita facilidade, porque só vai acompanhar. Agora, os ministros que abrirem divergência, provavelmente eles vão demorar um pouco mais para votar, porque para eles abrirem divergência, eles terão que analisar o voto do ministro Nunes Marques, e depois da análise desse voto do ministro Nunes Marques, apesar de não ser um voto muito longo, é um voto de 6 laudas, mas eles precisam analisar o teor do voto para poderem abrir divergência e explicar por que abriu divergência. Provavelmente, o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes, a ministra Carmen Lúcia, o ministro André Mendonça, provavelmente,
possa abrir divergência. Vamos aguardar, por enquanto não sabemos ainda como vai ficar. Só sabemos que tem 3 votos contra os aposentados. Mas nós temos ainda 9 ministros para depositar os seus votos, como eu falei para vocês. Ou acompanham o relator, ou abrem divergência e explica por que abriu divergência. Para acompanhar é muito fácil. Agora, para abrir divergência, tem que explicar por que abriu divergência. E quais são os pontos que devem ser divergidos. É o que eu tenho para mostrar para vocês, que eu prometi vocês, que eu vou acompanhar todo o julgamento e trazer para vocês aqui, atualizado, o andamento do processo, os votos dos ministros. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.